alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela, de História. E hoje nessa videoaula nós estaremos, falando sobre a parte 2 do regime militar, que ocorreu entre o ano de 1964 ao ano de 1985. Estaremos falando do governo de Médici até o governo de Figueiredo. Tudo bem? Então bora lá iniciar mais essa videoaula? Primeiramente, então vamos aqui falar sobre o governo de Emílio Garrastazu Médici, que ocorreu entre o ano de 1969 e 1974. Durante o governo de Médici, a gente vai dizer que vai surgir uma coisinha chamada milagre econômico. O que vai ser esse milagre econômico, ele simplesmente vai conseguir muitos empréstimos, principalmente aí do nosso maior patrocinador, que era os Estados Unidos, e ele vai começar a industrializar o Brasil, assim, de uma forma bastante surpreendente. Só que, claro que na época, se viu assim como se fosse uma era do progresso, algo bom, positivo, até porque estava gerando empregos, entre outras coisas mais. Mas hoje a gente consegue observar que todo esse investimento, todo esse capital que ele recebeu dos Estados Unidos, foram investidos assim em, vamos dizer assim, construções, em obras que não traziam recursos novamente para o Brasil. Então, foi investimentos assim totalmente inválidos. E isso fez com que o Brasil cada vez mais ele se endividasse, porque foram empreendimentos que não trouxeram retorno e, consequentemente, a gente acabava sempre pedindo dinheiro emprestado. E só para vocês terem uma ideia, vai ser durante o governo dele que o Brasil vai ter uma das maiores dívidas externas, tá, da nossa história. Além disso, o governo de Médici, ele é muito popularmente conhecido, pela utilização da censura. Gente, essa questão da censura vai pegar muito forte, porque jornais, revista, teatro, entre outros meios de comunicação aí, todos eles passavam, por tipo uma vistoria. E só era permitido fazer a publicação daquilo, daquele conteúdo que eles vissem que não estavam fazendo apologia contra, a ditadura. E só para vocês terem uma ideia, muitas revistas e jornais, em algumas colunas do nada aparecia simplesmente, falando ali, receitas, poesias, porque ali naquele lugar, que estava aquela receita, aquela poesia, poderia estar uma matéria que foi censurada. Vai ser durante o período também do governo de Médici que muitos cantores, vão se utilizar das suas letras musicais, tipo de formas camufladas, para poder, vamos dizer assim, protestar contra a ditadura. Algumas conseguiram passar, que nem tem uma famosa música chamada Cálice, que quer, vamos dizer assim, para todos os efeitos, cálice como se fosse uma taça, mas para um bom entendedor, estava dizendo que a ditadura estava mandando a gente se calar, e outras, acabaram sendo muito censuradas aí também. Vai ser durante esse período que vai surgir, aquele movimento tropicalismo, que são os cantores da época que tentavam ir contra a ditadura militar. Entre eles aí a gente pode estar citando o próprio Caetano Veloso, que vai ser um dos maiores ícones aí, e entre outros personagens mais, tá bom? O nacionalismo, durante o governo de Médici, também vai estar muito forte mesmo. A gente vai dizer que o maior slogan, do governo dele vai ser uma coisinha chamada, Brasil, ame-o ou deixe-o. Até recentemente agora, uns 2 anos atrás, estava se utilizando muito esse slogan, para fazer a exaltação ao nacionalismo, ficar essa coisa muito mais aflorada. Se você não ama o seu país, então você deixe ele, ao invés de você ficar, criticando o sistema governamental. Só para vocês terem uma ideia, várias organizações políticas, surgiram e lutaram fortemente contra o governo, da ditadura militar. E durante esse período do governo de Médici, gente, era muito comum as pessoas elas serem denunciadas e elas serem presas, tá? E simplesmente essas pessoas elas ficavam assim em lugares totalmente escondidos, não tinha direito a advogado, não tinha direito a visita de famílias. Muitos acabaram desaparecendo, durante esse período aí do governo de Médici. E hoje se sabe-se, aqueles que conseguiram sofrer
e passar, né, por grande tortura aí, né, eles contam, assim, relatos, gente, que é de assombrar mesmo, que era uma coisa, assim, bem bárbara que eles faziam. Tem alguns relatos de alguns sobreviventes que simplesmente foram denunciados por vizinhos, simplesmente por rixa, né? Às vezes um vizinho brigou com outro, você chegava lá na delegacia e dizia que aquele sujeito, ele era comunista, que era socialista. A polícia vinha e prendia, né, a pessoa antes mesmo de fazer qualquer investigação. E como é que essa pessoa ela ia conseguir provar que ela era inocente dentro da prisão? E ali ela sofria muita tortura, né, gente? Principalmente psicológica e também, né, física. E às vezes acabava confessando um crime que não tinha nem cometido de fato. Então, realmente, essa daí foi uma era de terror muito grande aí na história do Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, no ano de 1970, o Brasil ele conquistou o tricampeonato mundial de futebol. Por que eu fiz questão de colocar essa informação aí para vocês, né? Muitos dizem que foi o próprio Médici, né, que acabou escolhendo os jogadores, né, para poder fazer o tricampeonato, e que quando o Brasil ele ganhou esse título, a população brasileira ela se uniu assim de uma forma e foi assim uma felicidade tão grande que parece que momentaneamente todo mundo tinha esquecido do que estava ocorrendo nos anos anteriores, né? Então, só para vocês terem uma ideia, é meio, como é que eu posso dizer assim, absurdo, né? Essa famosa política do pão e circo, em que se utilizam, né, de um entretenimento para tentar esconder todas as falhas, né, daquele governo. E o Médici, ele acabou se aproveitando aí, né, da Copa do Mundo e por consequência o Brasil, por ser campeão, acabou mostrando, vamos dizer assim, que a ditadura militar, ela veio para acrescentar, né, e não veio para prejudicar o Brasil. E aí, mas a gente sabe que isso daí nada mais é do que a política do pão e circo. Bem, passado aí, né, o governo de Médici, nós vamos falar sobre o governo de Ernesto Geisel, que ocorreu entre o ano de 1974 ao ano de 1979, tá? A gente já tá vendo ao longo, né, do período da ditadura militar que a população ela já está bastante insatisfeita, mas vai ser especificamente durante o governo de Geisel que realmente essa insatisfação ela vai florescer cada vez mais. Geisel, também se aproveitando muito de investimento, né, vamos dizer aí, norte-americano, ele vai acabar criando algumas companhias estatais e repartições públicas. Mas, novamente, né, ele não vai se preocupar com gasto, não vai se preocupar com qualquer tipo de retorno. E só para vocês terem uma ideia, a cada momento o governo ele tinha de emitir mais e mais dinheiro para cumprir os rombos, tá? Provenientes de déficits das estatais. E só para vocês terem uma ideia, isso daí acabou contribuindo tanto para o aumento da dívida pública, quanto para alimentar um processo inflacionário, crescente do difícil controle. Que nem a gente está conseguindo observar aí, gente, cada vez mais a gente está ficando assim numa confusão econômica enorme. Inflação alta, dívida externa alta, uma loucura, literalmente uma loucura que está economicamente o Brasil, tá? No ano de 1973, gente, houve a crise do petróleo. Essa crise do petróleo, depois eu vou estar gravando uma videoaula falando para vocês especificamente mais sobre esse assunto, tá bom? E o maior conflito vai ser entre os árabes e os israelenses. Os árabes simplesmente, né, vão deixar de vender o petróleo por aquele preço ilusório que os americanos queriam comprar, né, que os norte-americanos queriam comprar. E isso acabou prejudicando, né, vamos dizer assim, o mercado internacional. E por conta disso, o combustível, né, ele vai se tornar, vamos dizer assim, caríssimo, porque grande parte da produção vinha da região árabe. E para esse motivo, né, tentar resolver esse problema aí, o gás ele vai investir muito na Petrobras, né? Só que ele vai investir criando algo que a gente chama que é o contrato de risco. O que seria esse contrato de risco? Ele vai fazer parceria com empresas estrangeiras e ele vai falar assim o seguinte: olha, vocês podem investir, mas se caso der errado, eu vou devolver o dinheiro para vocês, né? O dinheiro integral e ainda com juros. Então, assim, o seguinte, era um investimento que não era um investimento que ele estava fazendo. Porque se a Petrobras ela não rendesse, o Brasil entraria mais em dívidas, né, do que já estava.
Mas, assim, foi algo que arriscou e, vamos dizer assim, até que acabou dando certo, né? E só para vocês terem uma ideia, vai ser também durante o governo de Geisel que ele vai criar um programa nacional do álcool, que é o famoso pré-álcool, né? Que vai tentar se utilizar o álcool como combustível. Gente, isso daqui era para ter sido um grande sucesso, tá? Primeiramente porque o Brasil é um país agrário, então a gente tem muita terra sim para plantar a cana-de-açúcar. O álcool é um combustível muito mais barato, né, muito mais acessível, e isso seria muito benéfico, né, para os países subdesenvolvidos. Eu falo que grande parte desse programa do Proálcool ele só não deu muito certo, porque literalmente os Estados Unidos ele sempre dá um jeito de barrar economicamente as outras nações, né? Mas hoje, se tivesse investido realmente no álcool, talvez a gente não teria tantos carros aí com combustíveis, né, de gasolina, derivados do petróleo, mas sim do álcool, que seria, vamos dizer assim, uma forma mais barata e economicamente falando, o Brasil ele poderia ter ganhado muito dinheiro se tivesse investido mais nisso daí, tá bom? Vai ser durante também o governo de Ernesto Geisel, que vão acabar construindo, né, a usina hidrelétrica de Itaipu, que, né, a gente sabe aí que vai ficar na região que a gente conhece ali do Paraná, tá? Mais especificamente ali na região do Foz do Iguaçu, tá bom? E acaba, vamos dizer assim, fazendo um acordo com a região ali do Paraguai. E, gente, essa usina hidrelétrica, assim, é uma coisa fantástica, maravilhosa, porque grande parte dos problemas que a gente tinha de energia vai acabar se resolvendo muito, né, por conta desse investimento que acabaram fazendo, tá? Então, isso daí foi algo que se fez e acabou rendendo, assim, bons frutos para o Brasil. Além disso, ele também vai acabar, né, assinando um acordo com a Bolívia, que ela tinha por objetivo, né, fornecer o gás natural ao Brasil. E em compensação, o Brasil, né, a gente deveria, como é que eu posso dizer para vocês, tipo construir um gasoduto, unindo as duas regiões, perdão, entre o Brasil e a Bolívia. E também foi uma forma, né, de tentar fazer com que a gente também tivesse, vamos dizer assim, outro tipo de combustível, pode-se assim dizer, sem necessariamente necessitar 100%, né, do derivado de petróleo. Claro que a gente já tá vendo que a crise econômica, ela já tá vindo de muito tempo, né? Eu sempre venho falando para vocês aí nos vídeos que essa crise econômica, ela tá vindo desde o governo de Dutra, mas, né, ela vai se fortalecer mesmo no governo de Juscelino Kubitschek e no período da ditadura militar aí mesmo é que vai desandar, né? E o Geisel, ele vai acabar criando algo que é chamado pragmatismo responsável. O que vai ser esse pragmatismo responsável? Ele estava vendo que os Estados Unidos, né, já não estava mais tão aliado assim do Brasil, porque o Brasil já estava devendo assim horrores para eles. E o Geisel, ele vai acabar, vamos dizendo assim, querendo se tornar um país neutro durante o período da ditadura, durante o período da Guerra Fria. E ele vai dizer assim o seguinte, que o Brasil ele não está aliado, né, aos Estados Unidos e ele tenta se aproximar, né, de outros países para conseguir outras parcerias. E a gente sabe que isso daí vai acabar sendo visto com muitos maus olhos, né, até porque o Brasil, querendo ou não, é um dos maiores países aqui da América Latina e tendo essa influência americana aqui, né, era muito significativa para os norte-americanos. Então, quando o Brasil vem com essa questão do pragmatismo responsável, acaba desagradando muito aí, né, os governantes estadunidenses. Claro que durante o governo de Geisel, né, por ele querer se aliar às outras regiões, vai ser durante esse período, né, que vai ocorrer a Revolução dos Cravos, né, e o Salazar ele vai acabar caindo, né, lá em Portugal. E o Brasil, ele vai observar que os países africanos eles vão começar, né, ter um processo de independência, aquelas ex-colônias portuguesas. E o Brasil ele vai ser o primeiro país, né, a reconhecer a independência desses países africanos aí. Então a gente vê que o Brasil
ele tem como essa principal característica aí tentar, vamos dizer assim, influenciar nessa política externa que estava ocorrendo aí, né, durante o período da Guerra Fria. Bem, vocês estão vendo que o governo de Geisel ocorreu muita coisa mesmo, né? E ele, por ser do partido da Arena, ele tá observando que a Arena, ela tá se enfraquecendo aos poucos, né? Que a insatisfação popular tá muito grande, já não tem mais tanto investimento norte-americano, né? Que essa política externa que ela tá querendo fazer já não é algo tão benéfico assim. E observou-se que nas eleições do Legislativo, que ocorreu no dia 15 de novembro de 1974, o MDB, né, que era o partido de oposição, ele conseguiu, assim, muita vitória, né, para o Legislativo. E ele acabou ficando muito preocupado porque ia ter eleições municipais. E por esse motivo, ele acabou criando a Lei Falcão. O que seria essa Lei Falcão? Era que quando tivesse a propaganda né, política nos meios de comunicação, que aqueles candidatos eles não poderiam falar, né, vamos dizer assim, de proposta, de planos e falar até próprio mal do governo mesmo. Então, assim, a única coisa que poderia ocorrer era mostrar a foto do candidato, o seu nome, o nome do partido, o que ele fez durante a sua vida e o número, né, que deveria, teoricamente, ser votado. Então, assim, você votava no candidato totalmente às cegas, né, porque você não sabia a proposta e nem nada do tipo. E essa Lei Falcão aí tentou prejudicar o MDB, mas, né, acabou se observando o quê? Que a Arena, ela, sim, né, saiu vitoriosa sobre a questão de números de voto, mas o MDB, que era o partido de oposição, ele ganhou, né, as eleições nas grandes capitais e nas regiões mais urbanas. Então você vê assim que esse povo que tinha, como é que eu posso dizer assim, uma maior lucidez, né, da questão política que estava ocorrendo, estava se observando que a Arena ela estava enfraquecendo, né, nesses polos aí, eu posso dizer até mais economicamente importante para o país, né? Então, a gente observa que realmente a Arena ela já não está mais com tanta força que nem ela estava no início da ditadura militar. Bem, então bora aqui falar, né, sobre o pacote de abril. O pacote de abril, gente, nada mais foi do que 2 emendas, né, que ocorreu na Constituição de 1967. Imagine, gente, você fez uma Constituição em 67 e você já está criando várias emendas aí, né? Então, essas emendas seriam o número 7 e 8. Uma emenda fala-se o seguinte, que deveriam impor uma reforma no judiciário. Por que eles queriam fazer essa reforma no judiciário? Era simplesmente para tentar influenciar, né, essa questão da justiça no Brasil. Além disso, a outra emenda, né, ela tinha como objetivo alterar as regras tanto na escolha do executivo, que nesse caso seria dos governadores e presidente da República, quanto na renovação do Senado. Até porque eles ficaram com medo de simplesmente, né, nas próximas eleições, o MDB ele acabar conseguindo, né, colocar um candidato aí à presidência. Mas a gente observa que todas essas medidas acabaram sendo fracassadas aí realmente. A Arena, que a gente consegue observar, ela sempre vai tentar permanecer, né, nos cargos. E por essa forma, né, para ela conseguir uma maior simpatia da população, ele vai acabar criando uma coisinha, né, que é uma abertura política. E o Geisel, ele dizia assim o seguinte, que a política brasileira, ela seria aberta sim, mas de uma forma lenta, gradual e segura, né? Por que eles queriam fazer isso daí? Porque, literalmente, eles não queriam abandonar o cargo e eles achavam que, deixando o povo, literalmente, né, em banho-maria, que talvez a população ela acabasse, vamos dizer assim, esquecendo, ficando meio desmotivada de tudo isso que estava ocorrendo, tá bom? E, novamente, né, criaram uma emenda na Constituição de 1967, que foi a emenda de número 11, em que ela revogou
todos os atos institucionais que já tinham sido criados. E, né, lembrando que teve o ato adicional que dizia-se que só poderia ter 2 partidos políticos. Quando revogou-se, acabou-se criando novos partidos políticos, né? Então voltou-se o pluripartidarismo. O MDB, que era de oposição, ele acabou se dividindo em vários partidos políticos, tá, gente? Eu estarei falando para vocês um pouquinho mais à frente. Enquanto a Arena, ela simplesmente vai mudar o nome, né, para o Partido Democrático Social, o famoso PSD. Bem, vamos então aqui falar, né, sobre o governo do João Batista de Oliveira Figueiredo, que ocorreu entre o ano de 1979 e o ano de 1985. Figueiredo ele é considerado o último presidente, tá, do período da ditadura militar. Um dos primeiros atos que ele vai acabar fazendo, gente, todo mundo já está sabendo que a democracia vai voltar sim, que o regime militar ele vai cair, e tinha uma maior preocupação, é o seguinte, o que a gente vai fazer com todos os atos bárbaros que os militares fizeram durante todos esses anos? E Figueiredo ele acabou, né, cedendo anistia a todos os presos políticos, né, condenados, ou aquelas pessoas também que foram perseguidos durante o regime da ditadura. Só que essa anistia não foi só para os presos políticos, mas também foi dado para os torturadores e os assassinos, tá? Então, assim, foi uma forma de legalizar toda aquela barbárie e perdoar todo mundo antes mesmo que fosse condenado. Então, imagine a insatisfação da população, daquelas famílias que perderam seus entes queridos, e ver essa morte aí totalmente de uma forma injustiçada. Porque sabe que aquelas pessoas que foram responsáveis por provocar, né, vão acabar ficando totalmente impunes. Então, vamos dizer assim, ao mesmo tempo em que vamos dizer assim, que essa nova abertura política, ela tentava trazer benefício para a população, mas ela também beneficiava, né, os próprios militares. Gente, durante esse período que sumiu-se de documento de presos, foi uma coisa assim absurda, né? Até hoje ainda tem muita pessoa aqui no Brasil que é considerada desaparecida, tá? Não foi dada como morta durante o período da ditadura militar. E quando a pessoa é considerada desaparecida, isso daí é muito ruim, porque a família às vezes não pode pedir uma indenização, não pode pedir uma pensão, não pode pedir nada. Então você observa que eles fizeram isso daí literalmente como uma forma de se proteger e também prejudicar aquelas pessoas, né, que acabaram desaparecendo aí misteriosamente. Bem, que nem eu falei para vocês, que eu ia comentar, né, que o MDB ele acabou se dividindo, né? Então, só recapitulando, a Arena ela passou, né, a ser o PDS, que nem eu já tinha citado para vocês no outro slide, que nada mais seria do que o Partido Democrático Social. O MDB ele vai acabar, né, criando outros vários partidos, como o PMDB, que foi o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Também criou-se o partido PP, que é o Partido Popular. Também criou-se o PDT, que era o Partido Democrático Trabalhista. Também surgiu o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro. E o partido do PT, que era o Partido dos Trabalhadores, tá? Claro que durante esse período, os partidos de esquerda, né, que viviam na clandestinidade, que nem eu tinha falado para vocês, quando os militares eles realmente se alinharam aos Estados Unidos, todos esses partidos de esquerda acabaram ficando na ilegalidade e eles acabaram, vamos dizendo assim, tentando novamente conseguir fazer com que eles pudessem participar das novas eleições. E então, por esse motivo, eles começaram a reivindicar a sua legalização, tá? E entre esses partidos de esquerda aí, eu posso estar citando para vocês o próprio Partido Comunista Brasileiro, PCB, e o Partido Comunista do Brasil, chamado PCdoB, tá? E também tem outro partido, não tão famoso assim, mas não podemos deixar de falar, que é o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, tá bom? Vamos aqui, então, falando para as eleições para os governadores, tá? As eleições para os governadores, gente, acabou, vamos dizendo assim,
tendo uma grande novidade, porque acabou as eleições elas sendo diretas. Só que isso daqui foi uma coisa muito engraçada, porque as eleições elas foram de formas direta, mas em compensação criaram, né, o pacote de novembro. Esse pacote de novembro, gente, ele nada mais foi do que simplesmente falar assim o seguinte, que esses partidos políticos que se fragmentaram, eles não podiam fazer colisão, eles não podiam se juntar, né, para ter um único candidato. Então, cada partido político deveria ter o seu candidato, né, para que pudesse ser eleito o governador. Claro que isso daí, né, porque a Arena vai acabar, vamos dizer assim, criando esse tipo de, vamos dizer assim, de estratégia, até como uma forma também de tentar enfraquecer os outros partidos que estavam surgindo e praticamente ainda não tinha uma formação muito certa, não tinha candidatos de visibilidade para a população, entre outras coisas mais aí também, tá? Vai ser durante esse episódio, após as eleições para governador, que vai acabar ocorrendo a campanha, né, que a gente vai dizer que é das diretas já. E o que seria essa campanha das diretas já, né? Dizia-se o seguinte, que a população, ela simplesmente, ela começou a ir às ruas, né? E começaram a falar assim, o seguinte, se poderia ter eleições diretas para governador, por que não poderia ter eleições diretas para presidente também, né? E aí começaram a fazer aquela muvuca, fazer aquelas manifestações e tentaram sim criar uma emenda, né, na nova Constituição de 1967, mas essa emenda aí ela acabou sendo rejeitada, né? E as eleições acabaram não sendo diretas. E isso vai acabar trazendo uma insatisfação muito mais grande ainda para a população brasileira, que quando começa a ver que tem uma esperança no fim do túnel, né, acaba sendo novamente repreendido. Vocês se lembram que eu falei para vocês que o PDS era o partido da Arena, né? Pois exatamente, que era o Partido Democrático Social. Pois então, a Arena, gente, ele vai acabar se dividindo aí, tá? E quando ele faz essa divisão, ele cria, né, a Frente Liberal, e essa Frente Liberal, ela vai acabar se unindo ao PMDB. E quando eles fazem essa união desses dois partidos, eles vão acabar criando um outro partido que é chamado Aliança Democrática. Essa Aliança Democrática, ele vai acabar lançando Tancredo Neves como, né, candidato a presidente e o Sarney como o vice-presidente. E quando as eleições acabaram sendo concorridas, mesmo de formas indiretas, né, o Tancredo Neves, ele acabou sim, gente, sendo eleito para presidente. Então, assim, foi uma novidade muito grande. A população literalmente viu, né, que após muitos anos de repressão, de ditadura, de muita esperança, né, que realmente eles acabaram, né, elegendo um presidente que poderia sim representar a população brasileira. Só que vai acabar ocorrendo um episódio muito triste, né, na história nacional, que Tancredo Neves, né, ele deveria ter assumido a presidência no dia 15 de março de 1985. Só que ele acabou sofrendo, tá, gente, uma infecção no intestino e ele acabou teve que ser submetido a uma cirurgia. E essa cirurgia acabou tendo algumas complicações aí, né? E resultado, quem acabou assumindo a presidência provisoriamente foi o José Sarney. Só que o Sarney, ele não era muito bem visto com bons olhos, porque logo no início do período da ditadura, ele era um grande apoiador, né, desse tipo de governo. E aí a população novamente começa a se desesperar, porque eles acreditam que pode ter, assim, uma nova repressão, tá? Sarney, ele acaba assumindo, né, de fato, a presidência da República, quando Tancredo Neves, ele vem a falecer, tá bom? Mas, para todos os efeitos, a gente diz que o período da ditadura militar, ele termina sim com as eleições, né, presidenciais indiretas e quando Tancredo Neves, ele teoricamente deveria ter subido ao poder. Tudo bem, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá?
Ao longo do vídeo, eu acabei me esquecendo, mas tem alguns filmes, tá? Que falam sobre alguns episódios aí, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho dessa influência do governo, que nem eu comentei para vocês de Médici, durante, né, essa questão até da próprio tricampeonato aí do Brasil, né? Vocês podem estar assistindo um filme chamado O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, tá? Que é bem bacana, é bem interessante falar muito sobre essa história, né, do que ocorreu mesmo, né, dessa repressão e dessa influência que ele se utilizou. Outra coisa também, tem outro filme falando sobre a história do Sarney, né? Do Sarney não, perdão, do Tancredo Neves, que ele passa, né, por esses problemas de saúde e a esperança da população brasileira, né, do que possa estar ocorrendo ou não, né, na política do Brasil. E tem outro filme que é muito bacana também vocês assistirem, que eu indico, que é chamado Zuzu Angel, que também fala sobre esse período, né, de perseguição aí de personagens que eram denunciados, eram presos, e os familiares acabavam não sabendo o que ocorria, né, com seus entes queridos durante o período da ditadura. Gente, se vocês procurarem filmes durante o período da ditadura, tem muito filme mesmo. Todos eles valem muito a pena vocês assistirem, tá bom? Bem, a gente se vê até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, tá bom? Até a próxima, beijo, beijo, tchau, tchau, turma!